Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Marilene Lopes aqui do canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Gente, é um calor terrível hoje, tá? Cabelo molhado de novo porque não tem outro jeito de você aguentar esse calor a não ser tomando um banho de vez em quando, né? Não tem como aguentar. Aqui a temperatura de São Paulo é sempre assim, de vez em quando tem uma temperatura assim agradável, né? Às vezes está muito frio, mas esses últimos dias eu tenho sentido muito calor, né? Daqui a pouco com certeza vai chover porque o tempo está mudando, né? Mas o calor hoje tá puxado, né? Apesar que eu venho do Piauí, um lugar que faz muito calor, mas hoje aqui também tá bem quente mesmo. É, Como eu já falei para vocês, Marilene Lopes, aqui do canal Um Pouco de Tudo com Marilene, né, me apresentando para vocês. E falando que se você chegar aqui pela primeira vez, né, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, né, se gostar do conteúdo, dê aquele joinha, comente, o seu comentário é muito importante, né? E quando você dá o joinha, quando você curte, né, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e aí eles mandam para mais pessoas, né? Então vamos logo direto ao assunto, né? Sem rodeios. Hoje eu fiquei em casa o dia, graças a Deus, é, e assisti ali um vídeo, irmãos. Chegou aqui um vídeo para mim. Eu vi hoje uma cena que, sinceramente, com certeza tá todo mundo comentando aí nas plataformas, né? Eu sempre ouvi falar, eu já subi em montes, porque eu gostava mesmo, irmãos. Antes eu gostava mesmo, os irmãos convidavam, vamos no monte orar. Eu ia orar sim. Hoje a minha condição já não dá mais para ficar à noite orando no monte, mas eu oro na minha casa, que eu tenho certeza que o Senhor responde da mesma forma. Mas eu gostava, quando os irmãos iam orar, aquele grupo de irmãs, né? Eu ia sim orar. Mas sempre a gente foi para pedir, às vezes a gente ia orar por alguém que estava enfermo, às vezes a gente ia orar um culto de agradecimento, né? E às vezes a gente ia orar por alguma irmã que estava com problema e ia todo mundo junto clamar ao Senhor. Mas eu nunca vi ninguém subir no monte para gravar um vídeo jogando maldição nos outros. Eu confesso que hoje foi a primeira vez que eu vi. Eu sei que pode já ter por aí, porque tem gente capaz de qualquer coisa, né? Mas além de jogar maldição, ainda dizer que a Ranzinha que estava ao lado, gente, tem hora que dá vontade de rir, me perdoe, mas não tem como não rir de uma situação dessa. Que a Ranzinha, coitada, que tá lá no monte, que é o lugar dela, começou ali a cantar, né? E ele falou que ali era confirmação de Deus. A Ranzinha estava sendo usada para confirmar. Então fica difícil, irmão, porque vira chacota, né? Uma coisa tão séria, eu acho, né? A época que a gente ia antes orar, via aquele grupo de irmãs orar, mas era uma coisa séria. Não tinha esse negócio de mata fechada, de subir no monte para falar palavrão, não. Até porque a gente aprendia que ali, aquele lugar que a gente ia sempre era um lugar ali consagrado para oração, né? Para a gente conversar com Deus, para contar as nossas coisas, para buscar por alguém, por uns enfermos. Eu gostava mesmo, irmão. Tanto que o meu genro antes me chamava Canelinha de Fogo, né? E eu até reclamava com ele, porque ele. Mas era assim, era brincando, ele brincava comigo, né? E eu ria também, porque não era isso, mas é que eu gostava mesmo, sabe? Gostava de ir ao monte. Vigília era comigo mesmo, sabe? Gostava mesmo. Continuo gostando, mas a minha condição agora de saúde já não dá mais, né? Mas eu gostava sim. Mas fiquei perplexa com aquela cena, né? E eu quero aqui deixar um versículo para esse senhor, para essas pessoas que fazem isso, né? Aqui, você que decide fazer a obra de Deus, que decide pregar o evangelho, tem que estar preparado, né, para muitas coisas.
É que esse irmão em questão que eu estou falando aqui da plataforma, um senhor evangelista, né? Uns dizem que ele é evangelista, outros dizem que ele não é. Ele tem uma pregação um tanto quanto ofensiva, né? Não precisa você atacar pessoas para pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho de Cristo. Irmãs, eu já ouvi pregação de correção que eu chorei, que as lágrimas desciam, né? Mas sabe, aquela palavra que é como se fosse o nosso pai nos corrigindo com amor, né? E às vezes a gente se constrange de ver aquela pregação, de ver Deus usando aquela pessoa para falar com a gente, nos corrigindo com tanto amor, ainda que naquele momento você se entristeça, mas ali depois você recebe aquela palavra, porque é de Deus. Mas você vê uma palavra daquela, amaldiçoando literalmente seus irmãos, desejando que a carne dos irmãos sofra ali algum tipo de enfermidade, não pode. Você pode até dizer assim, irmã Marilene, mas você está sempre falando nesse assunto, olha, hoje eu nem coloquei aqui título de nome de ninguém, não vou colocar. Mas as pessoas já sabem que é com ele mesmo, né? É com ele que eu vou estar falando aqui, porque não pode, irmão, fazer uma coisa dessa, né? Aí vira chacota mesmo o evangelho, vira. Ainda dizer que foi Deus que mandou ele fazer aquilo, porque não está dentro da palavra, não está dentro da palavra de Deus. Está totalmente fora, é muito perigoso, eu quero falar para vocês que costumam fazer isso, é muito perigoso. Você chegar aqui na plataforma ou na igreja, onde quer que seja, para descontar algo que fizeram com você, você vai responder às pessoas usando o nome de Deus, dizendo que foi Deus que mandou. Irmãos, isso é perigoso, isso é perigoso. Você usar o nome de alguém, né, daqui da terra já é perigoso. Imagine você usar o nome de Deus, né, dizer, olha, eu estou fazendo isso, foi Deus que mandou. Sendo que a palavra de Deus não fala dessa forma. Aqui em Romanos, capítulo 12, deixa eu tomar cuidado aqui com os versículos. Romanos, capítulo 12, versículo 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis, né? Alegrai com os que se alegram e chorais com os que choram. Abençoai os que te perseguem. É fácil? Não é. Mas se aqui está escrito que nós devemos, na palavra de Deus, que nós devemos abençoar os que nos perseguem, aí nós pregamos isso e de repente nós subimos ao monte, né? E de lá de cima começar a amaldiçoar as pessoas. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste, né? Não é bom para o Evangelho de Cristo. Confunde a cabeça de quem está chegando ainda que não conhece a palavra de Deus. Afasta muitos que são novos convertidos, que veem uma situação dessa, da presença de Deus. Isso não é bom. Aí as pessoas podem dizer assim, mas ele está falando isso porque ele está triste, né? Porque alguém também falou com ele. Mas aqui em Provérbios, eu até li outro dia falando sobre isso. Os irmãos me desculpem porque eu ainda não tenho aqui um tripé, mas eu vou comprar um celular bom para mim, vou comprar um tripé em nome de Jesus, quando chegar a hora. Aqui está dizendo assim, em Provérbios, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido zombador, zombador é o seu nome. Irmãos, eu estou lendo aqui porque às vezes a pessoa reclama, mas as pessoas ficam falando de mim, mas é porque você não guarda a sua língua e nem a sua boca. Você fala o que vem na sua boca, você fala o que quer. E quem fala o que não quer, o que quer, como tem essa máxima aí no mundo, ouve o que não quer. Meus irmãos, nós temos que vigiar muito, muito mesmo.
tá? Para que a gente não venha passar por certas situações e depois entrar no desespero, porque a gente vê que a pessoa está realmente desesperada, a pessoa dizer que é um evangelista. Às vezes eu fico pensando, essas pessoas aí dizem que vieram, alguns vieram não todos, uns, né, são pessoas controladas, mas alguns que disseram que vieram da Deus é Amor. E alguém pode dizer assim, mas é porque a Deus é Amor, é isso e aquilo. Não, irmão, eu conheço muitos irmãos e irmãs da Deus é Amor, pessoas abençoadas, né? Todas as igrejas têm pessoas certas e pessoas erradas, né? E eu conheço muitas pessoas da Deus é Amor que não são desse jeito, né? É quando você parte para o fanatismo, você deixa de acreditar na palavra de Deus e começa a falar só de revelamento, que não são revelações, porque as revelações de Deus, elas existem, são verdadeiras. Eu tenho visto se cumprir na minha vida nos últimos dias, algo que foi falado, olha, há muitos e muitos tempos, e eu vejo Deus fazendo, né? Mas na Deus e Amor tem muitos irmãos e irmãs de Deus, pessoas que são realmente usadas por Deus, né? Mas eu vejo muitos que dizem que veio de lá, inclusive eu vou fazer um vídeo para uma senhora que disse que veio de lá e que diz que acredita muito na pregação, na doutrina, e fala sempre da doutrina, né, do missionário, mas defende a doutrina do missionário, que o missionário falava, né, na igreja, e hoje está fazendo coisas que não era da doutrina da igreja, né? Eu não estou falando de Bíblia, Bíblia é outra coisa, estou falando de doutrina da igreja. E é isso que acontece. Nós temos que, irmãos, aí eu digo sempre, pela palavra de Deus, o homem erra, eu erro, o pregador erra, a missionária erra, a diaconisa, a dirigente, as suas lideranças, pastores, presbíteros, diáconos, todos erram, bispos, seja lá o seu título qual for, todos erram. Mas Deus, a palavra de Deus, ela nunca falha, irmãos. Então vamos confiar, vamos ler a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Hoje, sinceramente, né, eu vi algo que eu nunca pensei que eu ia ver aqui nessa plataforma, né? A pessoa subir, amaldiçoar seus irmãos, desejar que os seus canais sejam fechados. Ainda, meu Deus, nós sabemos que o nosso pastor Cláudio está lá se recuperando, Cláudio Fernando, ainda falar no nome do pastor Cláudio, lá do bispo Nilton, lá do Sandro Bosa, desejando que Deus fosse lá tocar. Pois eu te digo, nessa tarde, irmã, eu desejo que Deus vai lá curar, né? A nossa boca é para abençoar, como está escrito aqui. Eu desejo que Deus vai lá e que cure nessa tarde, que os irmãos recebam cura, que seja abençoado, que os outros que têm os seus canais que cresçam, os canais aí dos irmãos que ele desejou que fechem, que cresçam, que os irmãos continuem os seus trabalhos, né? Vamos fazer, irmãos, o que nos diz a palavra de Deus. Mais uma vez eu vou ler. Romanos 12, capítulo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Então, eu não estou aqui dizendo que essas pessoas estão perseguindo ele. Mas se ele diz que é um pregador, é um evangelista, pregador da palavra de Deus, ouviu que alguém fez isso, abençoe o irmão, né? Abençoe. Subir ao monte, irmão, para desejar, olha, amaldiçoar daquela forma, sinceramente. Hoje, para mim, foi a gota d'água. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, dá aquele joinha, tá? Para fortalecer. E aperte o sininho ali onde está escrito todas as notificações, né? Para receber os próximos vídeos que eu vou fazer. Eu creio que Deus está me fortalecendo. E tem dia que eu estou cansadinho. O dia que eu estou cansadinho, eu prefiro nem aparecer. Hoje, mesmo com esse calor, eu resolvi, não, eu vou fazer esse vídeo, porque hoje, sinceramente, precisa comentar, precisa falar sobre isso e dizer que os verdadeiros cristãos não fazem esse tipo de coisa. As pessoas que servem a Deus não fazem esse tipo de coisa. Então, que este Senhor aprenda mais da palavra de Deus, seja mais humilde. A Bíblia fala, né, que os humilhados serão exaltados, né? A Bíblia nos ensina a ser diferente, né?
Eu já ouvi muitas coisas também. Quantas e quantas vezes me deu vontade de ligar aqui essa câmera e dizer, ei, escuta aí, né? Agora você vai me ouvir. Mas aí, ao mesmo tempo eu penso, não, isso não. Eu prefiro vir aqui e trazer um vídeo que conforte, que alegre, né? E às vezes eu comento sim, às vezes eu já peguei até um pouquinho pesado, mas é porque tem hora que você tem que corrigir, não a pessoa, mas aquilo que está falando. Não, meu amigo, não é assim. A Bíblia não fala assim. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? E a gente de vez em quando tem que fazer isso. Mas enfim, né? Vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.